Melhor dia, povo abençoado de Deus. Eu venho falar hoje do espírito de santificação em Cristo Jesus. E para isso, nós vamos a Romanos 8, versículo 1 até ao 14, que eu vou explicar a vocês sobre uma lei, que essa lei ela só vale para quem não segue o que está escrito aqui. Aquele que anda nesta lei, ele está livre da condenação. Então vamos ler para vocês entenderem, vou explicar para vocês. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Essa lei, ela serve para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda segundo a carne, você está fora, excluído dessa lei. E essa lei é boa, não é ruim. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Essa lei, ela me livrou da lei do pecado e da morte. Quando eu sigo esta lei, ela me livra da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível para a lei, pois era enfraquecido por causa da carne, Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne, Jesus de Nazaré, em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, ele vem em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na nossa carne. Jesus de Nazaré veio, ele pelo pecado, ele vem em semelhança de uma carne de pecado, e pelo pecado ele condenou o pecado na nossa carne. Ele nos livrou. Ele nos livrou de um mundo que nos separava de Deus. Porque ao ele condenar o pecado na nossa carne, ele nos deixou livre. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa lei do Espírito de vida, ela só se manifesta naqueles que não andam segundo a carne. Se você anda segundo a carne, essa lei não se aplica em você. Você está excluído dessa lei do Espírito de vida. Porque os que são segundo a carne põem a sua mente nas coisas da carne, mas os que são conforme o Espírito, para as coisas do Espírito. Visto que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, abençoado, você não pode andar segundo a carne.
essa lei, ela veio para aqueles que não andam segundo a carne. Porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, abençoado. Olha, então se você anda segundo a carne, você nunca vai agradar a Deus. Nunca. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser, mas se você andar segundo a carne, não agrada a Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, já que nem o pode ser. Porquanto os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Não tem como tu agradar a Deus, abençoado. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você precisa ter o Espírito de Cristo, abençoado. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Contudo, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Por que na verdade? Porque é o Espírito da verdade. Na verdade, o seu corpo, se você está nesse Espírito, o corpo, na verdade, está morto. Então, um morto, ele não se pode ser julgado por nada. Mas se você está andando espírito, o seu corpo, no reino da verdade, está morto. Por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça. Então, se você não anda segundo a carne, o seu espírito vive por causa da justiça. O teu corpo está morto. Esse corpo teu está morto. Mas o que faz você viver quando você recebe esse espírito é a justiça de Deus. Você não pode ser encontrado delito nenhum, porque você vive conforme o espírito de vida. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, olha, você pode ver que esse espírito é o mesmo que ressuscitou Jesus. É o espírito da verdade. Porque Deus não pode mentir. Como Jesus, ele honrou esse espírito, ele foi ressuscitado. Aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais, por seu espírito que habita em vós. Está vendo, abençoado? Esse mesmo espírito que levantou a Jesus, ele também vai te levantar. Ele vai te dar vida. O mesmo espírito que levantou Jesus, o espírito da verdade, ele vai te dar vida. Ele vai, se não chegar à transformação, ele te dá a vida. Como a transformação chegará, você vai ser transformado, abençoado, por esse espírito que levantou a Jesus, o espírito de vida, de santidade. De maneira, irmãos, que somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizer morrer as obras da carne, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para recair no temor, mas recebeste o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Se você fazer morrer
o carnal em você, você vai viver, abençoado. Quem está falando isso aqui é o próprio Deus. Deus está mostrando isso aqui para você. Deus escreveu isso aqui para você. Se você mortificar as obras da carne, vivereis, morrereis. Se você mortificar as obras da carne, vivereis. Se você viver na carne, morrereis, abençoado. Tu não pode andar segundo a carne, abençoado. Tu tá vendo que você tem que deixar as coisas da carne. A carne para nada aproveita, abençoado. Olha, tu vê o mundo seguindo riquezas, seguindo coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viver disso, eu quero um carro, eu quero não sei o quê. O desejo do ser humano só está nas coisas materiais, abençoado. A mente dele não está em Cristo. Buscai o reino dos céus e todas as coisas vão ser acrescentadas, abençoado. Olha, você tem que deixar esse mundo para lá, abençoado. Você vivendo desse mundo, querendo as coisas desse mundo, você está dando vida à tua carne, abençoado. Então tem que fazer morrer o terrenal em você. Vamos a 2 Tessalonicense, versículo 2. 2 Tessalonicense, versículo 2. Não, 2 Tessalonicense 2, versículo 13, abençoado. Escute só. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, por tê-los escolhido desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e da fé na verdade. Esse Espírito é esse aqui, que você tenha fé na verdade, que você faça honrar isso aqui em você, tu viver da verdade, você deixar esse império da iniquidade, onde as pessoas mentem um para o outro, vivem de mentiras. Vamos a Efésios 4, que vocês vão entender. Efésios 4. Versículo 17 ao 25. Olha só, abençoado. Esse espírito que eu estou falando para vocês. Acharam já? Olha só.
Isso, pois, digo e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, que se comportam pela vaidade de sua mente, tendo o entendimento obscurecido, excluído da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, depois que perderam toda a sensibilidade, entregaram à laxívia, para cometerem com altivez toda a classe de impureza. Mas vós não tendes aprendido assim em Cristo. Se em verdade tendes ouvido dele e tendes sido ensinado nele, segundo a verdade que está em Jesus. Abençoado, existe uma verdade que está em Jesus, que ninguém sabe, só Jesus sabe. Essa verdade está em Jesus. Se você ouvir dele, você sabe essa verdade. Aqui, quanto ao trato passado, despojei-vos do velho homem, que está corrompido segundo os desejos enganosos, e vos renoveis do espírito de vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado à semelhança de Deus. Esse homem, agora, esse aqui, é criado à semelhança de Deus. Esse aqui não é carne. Esse aqui é o espírito. É um homem espiritual. Na justiça e na santidade da verdade. A verdade, abençoado, é uma santidade. A verdade, ela é uma santidade, porque ela é o Espírito de Deus. Se lembra que Jesus de Nazaré, ele ensinou o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, o vosso nome, o nome de Deus, tem que ser santificado em você. A verdade, o Deus verdadeiro. Está aqui. E vos revistais do novo homem, criado à semelhança de Deus. Qual é a semelhança de Deus? Na justiça, da santidade e da verdade. Então, qual é? A semelhança de Deus é o quê? A verdade. O Deus verdadeiro, abençoado. A semelhança de Deus na santidade da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, abençoado. É a verdade, é o que está na tua boca, está em teu coração. Você tem que honrar o nome de Deus em ti. Seja verdadeiro, abençoado. Olha, deixa as coisas da carne para lá. Andar em espírito. Deixa inimizade. Olha, adultério, abençoado, deixa isso tudo. Coisa de carne, bebedices, fornicação, prostituição. Olha, aquele que roubava, não roube mais, abençoado. Não roube, porque a justiça de Deus, ela vai se fazer presente em todos. Você tem que se santificar na verdade. Porque Deus, ele vai julgar o mundo pela verdade. Aquele que buscar a santificação da verdade, esse vai ser salvo. Você lembra que tem um versículo da Bíblia que fala assim, ó: buscai a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Se você buscar a santificação, você verá o Senhor.
Se você não buscar a santificação, você não verá o Senhor. Não tem como. Porque ao você buscar a santificação, você vai estar sabendo quem está te santificando. E aí você verá o Senhor. Você vai saber que o Senhor está ali. Porque Deus é Espírito abençoado. E hoje eu estou mais curta, abençoado. Essa palavra veio. Deus queria que eu falasse para vocês não ter temor. Deixa as coisas de carne. Viva no Espírito. Viva do Espírito da verdade. Abençoado, o Espírito da verdade, ele chegou. Ele veio, está aqui. E com milhares e milhares de anjos abençoados. Note, não sei se vocês estão notando, que o mundo se está falando muito em verdade e em mentira. O mundo, ele está falando muito em verdade e em mentira. Vocês notem que já começou o julgamento de Deus abençoado. E eu estou vindo falando para vocês que é chegado o Espírito da verdade. Para que vocês vivam da verdade e se santifiquem na verdade. Buscai as coisas honestas perante todos e o amor, o carinho. Olha, nós somos um só. Há um só Espírito, há um só Deus, um só Senhor. Nós somos um abençoado. Por isso que nós temos que ter a unidade, que ao ter a unidade, você está cumprindo o que Deus disse. O amor. Eu declaro que o que está vindo aí, aquele que anda na verdade, aquele que busca a santificação, não, nada vai afetar ele. Nada vai afetar. Pelo nome, que é sobre todo nome, o nome do Deus verdadeiro, o Deus da verdade. Pelo poder deste nome, o nome da verdade. Aquele que viver da verdade, nada vai acontecer com ele. Se santifique e verás o Senhor. Melhor dia, abençoado.